Curso Umbanda Pé no Chão. Estamos na aula 14, o transe no terreiro, a incorporação consciente. Terminando o capítulo 2 do livro Umbanda Pé no Chão, páginas 83 a 88. Antes de iniciarmos, eu peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, se possível, deixe o seu like, faça seus comentários, auxilie este canal a crescer, levando a luz divina para tantos e tantos espiritualistas, umbandistas, buscadores, que têm acesso à internet, mas não têm estudo em seus centros e em suas casas, ou de momento não estão com pertença a nenhum centro. A incorporação consciente, o transe nos terreiros. Formato do curso, relembrando, para quem não está chegando agora, ele tem como referência o livro Umbanda Pé no Chão e as aulas servem como reforço a seu estudo individualizado. Nós não vamos conseguir, eu não vou conseguir chegar num formato que consiga agradar a todos. Alguns dizem que as aulas poderiam demorar mais, ter mais tempo, que as aulas estão curtas, né? E aí se diria que perderia a profundidade. Outros dizem para que nós sejamos mais objetivos e façamos vídeos mais curtos. Dentro da percepção individual de cada um, é difícil nós conciliarmos todos os interesses. Videoaulas de 20 minutos, por um tempo médio de visualização no YouTube, que é de 5 minutos, mais ou menos. Então, uma videoaula de 20 minutos, a média, as pessoas estão assistindo 25%. 75% do conteúdo não é visto. Então, essa métrica, ela é avassaladora e nós temos que nos guiar por ela. Então, eu peço um pouco de consideração, de paciência, àqueles que almejam aulas maiores, outros que querem aulas menores ainda que 20 minutos. Nós não vamos conseguir atender a todos em seus anseios. Assista na sua casa, no seu trabalho, no intervalo, no ônibus, na lotação, no seu smartphone, no seu tablet, na sua Smart TV, no seu notebook, no local, no momento, no horário mais adequado para você. Você pode, inclusive, maratonar o curso, mas sempre vai ter alguma insatisfação. Eu peço a compreensão de todos. O transe nos terreiros, a incorporação consciente, página 83 a 88, aula 14 do livro de referência Umbanda Pé no Chão. Mas afinal, o que é o transe? Posso definir transe como um estado alterado e superior de consciência. Rompe-se os limites sensórios do corpo físico. Então, o médium, quando está ali na corrente, que ele vai iniciar o trabalho, ele entra nesse estado superior de consciência e durante os atendimentos ele tem, inclusive, percepções que afloram, que vão além dos sentidos físicos. Então ele pode ter olfato, ele pode ter visão, ele pode perceber emoções que não são deles. Esse processo é potencializado pelo guia espiritual. Mas presta atenção nessa definição. O transe é um estado alterado e superior de consciência. Estou definindo, conceituando para o entendimento do que é o transe com os guias espirituais na Umbanda e, a partir disso, a incorporação. Nem todo transe é uma incorporação, toda incorporação é um transe. Vou explicar. Pode haver transe sem um estado superior de consciência, por exemplo, com espíritos inferiores. O médium, quando ele dá uma manifestação, uma passagem para espíritos sofredores, numa puxada ou na mesa espírita,
Ele não entra num estado superior alterado superior de consciência. Ele está com a consciência alterada, mas não é um estado superior. Então, nem todo transe ele induz um estado superior de consciência. O que nos interessa é o transe que nos leva, nos conduz, define, elucida a nossa compreensão, um estado superior de consciência. Aí eu entraria num outro tópico, que ele é polêmico, mas é que ele é necessário que nós abordemos. O que é a manifestação de orixá? O que é a manifestação de falangeiro? Quero definir as duas para nós compreendermos a incorporação consciente na Umbanda. O que é uma manifestação de orixá? Primeiro, o que é um orixá? Orixá é uma expansão da consciência divina, uma expansão da consciência de Olodumare. Então, temos que caracterizar bem que o orixá não é um espírito individualizado, ele não é uma consciência individualizada como um espírito é. O orixá, percebemos os orixás como vibrações ou energias ou forças da natureza que são inteligentes. Uma vibração, uma energia que é inteligente porque é um desdobramento da consciência suprema, uma expansão da consciência suprema. A manifestação do orixá ela acontece também na Umbanda de forma natural, espontânea. Uma expressão anímica do inconsciente profundo. Uma expressão da alma anímica do inconsciente profundo. Altera a consciência para um estado superior e divino. Então, essa expressão do inconsciente profundo, que é o orixá sagrado que habita em você, ele te conduz, quando ele aflora, ele te leva a consciência para um estado superior e divino. Esse transe acontece de forma espontânea, natural, é a tua ancestralidade que está vibrando, está ressoando e está se manifestando. O que acontece? Que por vezes a manifestação do orixá se confunde com a da entidade ou ocorre de maneira concomitante. Isso é natural, porque nós na Umbanda, de uma maneira geral, quando nos deparamos com um transe de orixá, nós o tratamos como um falangeiro. E de fato, na maioria das vezes, tem um falangeiro enfeixado, junto com a vibração, com a energia inteligente, com a consciência expandida de Deus Supremo, que é o orixá. O falangeiro está enfeixado nesta irradiação. Então, muitas vezes acontece o trânsito do orixá e, ao mesmo tempo, tem um falangeiro junto. Então, o inconsciente do médium está aflorando a força do seu orixá ancestral, do seu orixá que o rege nesse momento, no seu propósito de vida, junto com o falangeiro. Isso não precisa de autorização, não precisa de uma solicitação, não precisa da autorização do Papa, do Bispo, do sacerdote, do pai ou mãe do santo, do dirigente. Isso acontece de forma espontânea e natural. O que acontece? O indivíduo se deparando com esse transe, com esse orixá, ele pode buscar um método de iniciação que propicie o amadurecimento desse transe. Aí ele vai pedir abrigo a um sacerdote, pode ser um sacerdote das religiões de matrizes africanas, inclusive os que fazem orixá só com ervas, com folha, o orixá, né? Orixá feito só com a folha, isso é possível hoje. Então isso é da escolha de cada um. Esse transe do orixá é de dentro para fora, o do falangeiro é de fora para dentro. Então acontece sim na Umbanda o transe de orixá de forma espontânea. De uma maneira geral, nós não estamos preparados para lidar com esse transe, a não ser aqueles que vieram de escolas, de linhagens de iniciação que tratam isto, e aí acomodam nas suas casas, que são poucos, não são muitos que
dentro da tradição, do fundamento, e nós na Umbanda tratamos isso como um transe de falangeiro, e o falangeiro se enfecha na manifestação do orixá. O transe do orixá é mais espontâneo, natural no início do desenvolvimento. Depois ele vai se acomodando, ele vai se acalmando e o falangeiro vai se firmando na coroa do médium. Conceituado o transe de orixá, que é de dentro para fora, eu quero falar com vocês agora sobre a incorporação consciente na Umbanda. Eu falo incorporação consciente porque eu acredito que raríssimas e poucas incorporações fidedignas e genuínas, de fato inconscientes, acontecem hoje, seja na Umbanda ou qualquer outra forma de mediunismo. Então, primeiro vamos conceituar, até acho esse termo incorporação inadequado, mas como ele está consagrado, vamos utilizá-lo. Está no imaginário popular, consagrado, nós vamos utilizá-lo. Mas incorporação não quer dizer que o espírito entra dentro do corpo físico do médium que o seu espírito está ocupando. Então, um espírito não entra dentro do corpo físico de outro espírito que está encarnado. Primeira definição. Vocês estão vendo essas bolhas que eu botei que está desde o início, né, na animação? Você imagine que cada bolha dessa é uma consciência, e quando as duas bolhas se encontram, elas se tocam ou por vezes se fundem, aí há a incorporação consciente. E é isso que acontece, a consciência à consciência. Essas duas bolhas, elas podem ficar tocadas, juntas, mais separadas, ou pode se fundir completamente. Quanto mais profundo o transe, maior é a comunhão, a união da consciência do médium com a consciência do guia espiritual. Então eu defino hoje incorporação como uma fusão de consciência, uma aproximação e fusão de consciência do médium com a consciência do guia espiritual. Isto pode ser acompanhado, e principalmente no início da educação mediúnica, da aproximação do corpo astral da entidade comunicante ao médium, onde ele se aproxima como se fosse um acoplamento áurico. Não entra dentro do corpo etéreo nem do corpo físico. É uma aproximação, um acoplamento áurico, chakra a chakra. Com o tempo e o amadurecimento do médium e o tempo, isso vai se minimizando e não há a necessidade desse acoplamento corpo astral. Aí prepondera a radiação intuitiva e a união, a fusão de consciência, ou seja, o médium no estado alterado superior de consciência, ele se torna receptivo à influência, à fusão, à comunhão, à união com a consciência do guia espiritual. Tipo de transe mediúnico, a incorporação, um tipo de transe mediúnico que é induzido por ritos propiciatórios e disciplinadores, é o que nós fazemos na Umbanda. Requer chakras sensibilizados antes da reencarnação, isso é muito importante, nem todos conseguem perceber essa influência do guia espiritual. Aqui nesta tela vocês estão vendo preto velho ali, irradiando ou ligado em consciência com o médium. Ori, ori, consciência, consciência, como se essas duas bolhas de sabão, assim, nosso exemplo, né, simbólico, se encontram e se tocam. Então esse é um exemplo visual que a gente pode entender como acontece a incorporação. Esse preto velho, ele pode estar enfeixado dentro de uma manifestação do orixá, que tem a ver com a ancestralidade e o inconsciente mais profundo do médium, e geralmente é assim que acontece quando a mediunidade está amadurecida e o médium treinado
para perceber a consciência e o magnetismo do guia espiritual. No início, há um acoplamento áurico mais intenso e com o tempo, com o amadurecimento, é a consciência. Não há tanta necessidade do Pai Velho se fazer acoplar nos chakras, no corpo áurico do médium. Preponderantemente, a sustentação desse estado de comunhão de consciência se dá pela irradiação intuitiva, que é um tipo de telepatia mais sutil para se manter esse estado alterado de consciência durante as consultas no trabalho prático de Umbanda, de aconselhamento. Então nós temos dois grandes eixos para definir o transe, o fenômeno do transe, vamos dizer assim. Nós temos espíritos ancestrais, que são nossos pretos velhos, caboclos, crianças, exus, boiadeiros, baianos. O que são esses espíritos ancestrais? São consciências individualizadas em evolução. Assim como nós somos consciências individualizadas encarnadas, eles são consciências individualizadas em evolução que estão desencarnados. A maioria está no plano astral, outros estão no plano causal, ideativo, fora do plano astral e vêm num corpo de ilusão ou se fazem perceber quando o seu médium está suficientemente amadurecido e educado somente em consciência. Eles não precisam vir em corpo astral, porque para a consciência não há localidade física nem barreira de espaço-tempo. A consciência é a dimensão que ela se manifesta, vai além da nossa compreensão cartesiana, terrena, tridimensional. Então, não há barreira para essa comunhão de consciência, nem de espaço, nem de tempo, nem de distância. E os orixás? São expansões da consciência suprema, não são espíritos individualizados, mas são, sim, energias inteligentes, vibrações inteligentes, porque são expansões da consciência suprema, de Olodumare, de Zambi, do Deus de diversos nomes, ou inonimável, não importa, para o nosso entendimento. Então, esses dois eixos no trânsito, o espírito ancestral e o orixá que vibra pela ancestralidade do médium, vibra no seu inconsciente profundo, há um acasalamento e o guia espiritual conduz, como enviado do orixá, como falangeiro enviado do orixá, ele conduz a parte cognitiva, mental, para que haja a orientação, o aconselhamento, a comunicação. Que o médium fique inspirado, fique alterado na sua consciência e consiga captar a ideação, as ideias do guia espiritual, e esta captação, esta comunicação em verdade acontece em consciência, a consciência como a luz ali, que vibra no frontal do preto velho, no ori do preto velho, na consciência dele, e está ligada em luz com a coroa do médium, com a glândula pineal, com o ori, com a consciência do médium. O assunto ele é um pouquinho complexo, ele requer tempo, sob muitos aspectos. Isso não dá para apressar, porque o desenvolvimento mediúnico ele tem peculiaridade que somente no tempo vai se amadurecendo e se educando. Então, espero ter complementado o conteúdo do livro, aula 14, página 83 a 88, final do capítulo 2, estamos indo para o capítulo 3, a incorporação consciente, o transe no terreiro. Deixe suas perguntas, deixe seus comentários, espero ter contribuído para a sua reflexão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estaremos respondendo. O Espírito, a consciência divina que habita em mim, saúde o Espírito, a consciência divina que habita em você. Até a próxima oportunidade, até a próxima videoaula.